Oi gente, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Cantinho da Preta. Esse será nosso espaço para a gente discutir, para a gente agregar conhecimento sobre as nossas plantinhas. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre vasos. Então, falar sobre vasos é um assunto bem importante. É um assunto que a gente tem que ter em mente para deixar a nossa plantinha num espaço, numa casa, mais à vontade para o seu crescimento. E hoje nós vamos falar também sobre vasos de plástico, vasos de barro e vasos de papel. Aqui eu trouxe para vocês um amiguinho nosso bem conhecido, que é o rolinho de papel higiênico, que muitas das vezes a gente descarta ele, joga fora e não sabe, da riqueza, da sua reutilização. Então a gente pode estar fazendo, um copinho e ele é biodegradável. Você pode depois fazer o transplante em terra, tá? E você vai estar colocando a sua mudinha bem fofinha. Aqui a gente percebe, que já tem uma mudinha, de pimentão. Temos aqui também uma espécie de vaso com um copo descartável. Lembrando que para todos esses vasos é interessante que você faça furos embaixo para que a água possa drenar, e que sua plantinha não morra encharcada com o apodrecimento da raiz. Nós temos também os vasinhos de plástico, que são os mais conhecidos para cactos e suculentas. E aí você percebe também a diferença de tamanho, para cada plantinha. E é interessante a gente saber a diferença de tamanho para a gente ter ideia de como a gente vai colocar essa plantinha. Porque eu não posso jamais pegar um cacto desse tamanho e colocar em um recipiente desse tamanho. Você percebe que a ideia ela não casa, Então imagina a cena se eu pegar esse cacto e plantar dentro desse vaso, digamos, que eu colocasse um pouco de substrato e esse cacto não ficasse à mostra. Então a gente percebe que para cada filho a gente vai ter um compartimento, um quarto adequado, tá? Outro tipo de vaso também que a gente tem são os vasos de barro. Então ele é super fácil da gente encontrar. Aqui eu encontrei ele na feira, tá? Você pode estar encontrando também diversos tamanhos, e formatos. Então você percebe que dentro dele, há esse design por dentro. Percebe também que ele tem um furo, É interessante na hora da escolha do vaso a gente se atentar para que ele venha com esse furo, para que a água possa escorrer e a nossa plantinha não morra encharcada. A gente tem também essa espécie de vaso que ela já vem toda furada, e esse daqui é interessante também para a gente estar colocando espécies, que são trepadeiras, tipo da jiboia, da samambaia, da barba de Moisés. E aí a gente pode estar também fazendo um casamento, com esse vaso e com o cachepu. O que é na verdade o cachepu? O cachepu na verdade, é uma palavra francesa, que significa esconder o vaso. Então você pode estar utilizando um recipiente, tipo de feltro ou casca de coco. Você coloca aqui dentro, você vai estar escondendo o vaso e vai estar mostrando por fora o design desse vaso de barro totalmente lindo. E embaixo também ele tem um furo, A gente também tem, uma espécie também, de vaso de barro no formato de uma xícara, só que esse não tem o furo. E o que é que a gente pode estar fazendo com esse? A gente pode estar brincando, de decoração. Você pode estar pegando uma plantinha como essa aqui, que tem um furo embaixo. Aí você coloca algumas pedrinhas embaixo, umas pedrinhas de liso. Você pode estar utilizando a própria palha, da casca de coco. E aí você coloca esse vaso por cima. Ele vai dar um charme legal. E você também ainda pode vir com essa espécie de pires, esse pratinho que fica embaixo e tá colocando. E aí a gente já tem um jogo, de 3 peças fazendo uma decoração incrível. Uma coisa interessante também sobre os vasos de plástico são as questões das alças, ou suporte. Aqui você percebe, que é a mesma composição de vaso, porém num tamanho menor, mas aqui eu já tenho a questão da alça, que ganha esse charme, e aí você pode estar utilizando de forma suspensa. E olha esse tamanho de vaso, ele fica bem fofo. Aqui a gente tem uma espécie, da barba de Moisés, é aquela planta que vocês já sabem, que eu sou apaixonada e que ela vai ganhar aquele formato de trepadeira, de estar ramando. Nós temos também os vasos plásticos quadrados, E aí você vai ter diversas cores, tanto no preto quanto com esse tom mais amarronzado. E lembrando, que sempre está fazendo furo, eu sempre bato nessa tecla para que a gente não possa esquecer, de fazer o furo, de drenar a água. E aqui a gente tem, para plantas maiores. Nós temos também, essa espécie de vaso mais arredondada, uma espécie maior também, que a gente pode estar utilizando aqui. Esse vaso ele é ideal para a gente estar colocando a zamioculca, que é uma planta, que tem aquele formato de crescer, de forma mais para cima. A gente pode estar colocando também o cigônio, as diversas espécies de cigônio a gente pode estar colocando aqui, ou até mesmo a gente pode estar utilizando esse vaso para fazer o plantio de frutíferas, limão, laranja, ou hortaliças também, a depender do formato das suas hortaliças. Nós temos também essa espécie, que é um vaso maior,
e é um formato diferente. Perceba também, né, que é ideal também para a gente estar utilizando com caqueiro, com frutíferas também. E aí a gente pode também estar fazendo esse jogo também de composição, né, pegando cores diferentes, formatos diferentes, para que as nossas plantinhas fiquem em uma casinha legal. É interessante também a gente lembrar que não podemos, né, descuidar do cuidado com os vasos, com o tamanho dos vasos, porque pense vocês, né, você tem uma casa, você tem uma família e na sua família moram 3 pessoas, né, então digamos aí que cada pessoa dessa vai ter um quarto, então a gente não pode pegar essas 3 pessoas e colocar em uma mansão gigante, porque a gente percebe que não vai casar direitinho. A mesma forma acontece com as plantinhas, eu não posso pegar uma planta pequena e colocar numa mansão, num vaso grandão, se o porte dela for de planta pequena. Então a gente precisa estar acompanhando o crescimento das plantas, acompanhando o desenvolvimento delas, para que a gente possa saber qual o tipo de vaso ideal a gente vai estar utilizando. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se esse tipo de conteúdo foi importante para você, que você possa estar curtindo, compartilhando, porque todas as vezes que a gente faz isso, a gente acaba indicando, dizendo para o YouTube que esse conteúdo foi legal, que esse conteúdo foi importante e é o tipo de conteúdo que a gente deseja ver, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.